Fala, Tanaka, vocês estão ligados que 2024 não foi um ano fácil para os investidores. Todo mundo ficou tenso, o grosso está entrando cada vez mais, mas ainda há esperança em 2025. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês onde a gente vai conseguir alocar o nosso dinheiro, pautado pelo relatório do BTG, onde investir, que vai estar aqui embaixo. Aqui eu separei as ações, alguns títulos brasileiros e também fundos imobiliários. Mas lá tem cripto, tem também alguns fundos, tem fundo imobiliário de infraestrutura que está bombando nesse momento, mas eu sei que tá na cara aí, só gosta de ação, fundo imobiliário, alguma renda fixa, que é o que eu resumi. O relatório vai estar aqui embaixo para download. E a gente já começa olhando lá para fora, para onde investir lá para fora, Japão. Mesmo com o dólar a R$ 6,00, 6,30, 6,72 segundo o Google. Japão tá aqui no Japão hoje em dia, aqui em Kyoto, e tô sofrendo muito com essa alta do dólar também. Mas, de fato, a minha parte da carteira que está dolarizada tá linda, maravilhosa. Além de estar se beneficiando dessa alta cambial, é muito complicado olhar essa ótica. Por quê? Porque o japonês não pretende trazer esses recursos para o Brasil, mas psicologicamente confesso que eu acho gostosinho. Quando eu olho lá e falo, meu Deus, dá uma convertida safada, e eu adoro esse resultado, que é importante para você, investidor, também ter essa consciência de que o dinheiro que vai lá para fora deve continuar lá para fora, mas mesmo assim é gostosinho na nossa cabeça. Então o BTG fala no relatório dessa perspectiva lá dos Estados Unidos de as ações americanas continuar indo bem, justamente porque o Donald Trump entrou na presidência e o negócio lá ainda tá bombando. Nem se sabe ainda se vai ter pouso na economia americana, já que lá o negócio tá voando, Tanacão, e muito dinheiro ainda tá indo para os Estados Unidos. Recentemente, os juros futuros lá nos Estados Unidos até deram uma subidinha, fazendo com que muitos investidores, principalmente os bigs, não nós meros mortais, né? Mas os bigs tirassem dinheiro dos emergentes e levassem novamente para os Estados Unidos, aproveitando ainda a taxa de juros alta por lá. E além das ações americanas, eles falam também para ficar de olho aberto também nos créditos privados de empresas gigantescas desse mundo que são negociadas lá nos Estados Unidos. Nesse caso, eles já não estão olhando tanto mais para a marcação a mercado, mas sim pelas ótimas taxas e para o carrego longuíssimo que você pode ter de ótimas taxas lá nos Estados Unidos. Para quem é investidor aqui da EQ Investimentos, por exemplo, a gente já investiu em dólar mais 11, Tanacão. Isso é lindo, maravilhoso para o carrego do seu dinheiro a longo prazo. Só para vocês terem uma ideia, a diferença de índices lá nos Estados Unidos, por exemplo, se a gente pegar o S&P, que é o índice das 500 maiores empresas americanas, ele subiu nos últimos 5 anos 84,28%, enquanto aqui no Brasil, o Ibovespa, que é o índice das ações brasileiras, subiu apenas 3,21%. E aí você fala, mas Japão, então o negócio é investir aqui no Brasil, que está lá embaixo, e não nos Estados Unidos, que está lá em cima. E aí também é uma questão difícil de decidir, porque lá nos Estados Unidos está na vanguarda de quase tudo, e principalmente as empresas de tecnologia não param de crescer. E aí, obviamente, se você investir hoje lá nos Estados Unidos, você ainda pode ter o benefício desse crescimento exponencial e gigantesco das empresas de tecnologia que não param de aparecer por lá. Diferente aqui do Brasil, que a gente ainda vive de empresas basicamente de economia real, que não tem essa explosão tchacabum que tem lá nos Estados Unidos, e por isso o BTG fala assim das ações americanas. Na lista das ações vão ter duas de empresas americanas para você abrir esse olho. Antes de falar das ações, a gente tem que olhar para a renda fixa brasileira, que não dá para ser ignorada. Principalmente os tesouros diretos. Basicamente, eles falam mais para deixar dinheiro investido em pós-fixado, porque justamente a gente não tem ideia de quanto a taxa Selic ainda vai aumentar e quanto tempo ainda ela vai continuar alta, né? Tem se falado de 14,5%, tem casos já botando 16%, mas tem, lógico, eu vou mostrar para vocês logo menos. Então, o principal ponto deles é a alocação em pós-fixado. Depois, a segunda parcela que você pode ter na sua carteira são as famosas NTNBs, títulos do Tesouro Direto, atreladas à inflação. E como eu falei, não dá para ignorar, porque olha as taxinhas safadas que estão, ó. IPCA mais 7,65, 7,37 no IPCA 2035, que segundo eles também é o melhor tesouro para você alocar hoje. 2035 tem o melhor prêmio na visão
do BTG. Tem Tesouro IPCA também 2045, 7,14. Tem também com juros semestrais, que é ideal para quem já vai precisar do dinheiro, uma fase um pouquinho mais de desinvestimento ou pelo menos manutenção do patrimônio, que você consegue alocar nesses títulos, que ele vai te pagando semestralmente o tutuzinho, e também é um pouquinho bom para você que tem medo de investir em títulos do governo brasileiro, porque ele vai te pagando sim, cada 6 meses ali vai tirando uma crelinha do seu montante lá do Tesouro Direto. E também, obviamente, a parcela um pouquinho menor hoje por conta dessa instabilidade ou incapacidade de mensurar até quando a taxa de juros pode subir. Tem os pré-fixados também que estão pagando 15,71 para o vencimento de 2027, segundo eles é o melhor também, e o pré-fixado para 2031, 15,29, Tanacão. Isso aqui é lindo, maravilhoso para você que pretende carregar o seu título. Lembrando que os títulos pré-fixados têm um risco oculto, que é, obviamente, da taxa de juros disparar, e aí você tem o valor pré-fixado menor, como acontece na Argentina, que eu sempre dou esse exemplo, que é extremo, mas é mais fácil de entender. Lá as taxas de juros chegaram a mais de 100%. Então, se você prefixou, por exemplo, a 15%, 100%, você está chorando no banho até hoje. Então, tem que tomar cuidado com esse trem aqui no volume, na proporção da sua carteira. Agora aqui o jogo mudou, né? Porque antes a taxa de juros estava prevista fechar esse ano, Tanacão, em 9,25, e agora o trem inverteu totalmente a curva de juros, e obviamente que isso traz uma insegurança para quem investe em pré-fixado. Lembrando, se você quiser trabalhar na marcação a mercado ainda, você tem que pensar aqui, ó, nas LTNs, que são os pré-fixados, e no IPCA+, tá bom? Que dá para você também aproveitar aí, se Deus quiser, amém, um dia talvez se pá, dessa taxa de juros caindo. E tem nexo essa preocupação dos investidores por conta desse trem aqui, ó, do DI futuro. Então no Home Broker vocês conseguem colocar aqui, ó, DI1F, que é o vencimento de janeiro para 2025, 2026, conseguem ver diariamente, minuto a minuto, quanto está oscilando o preço dessas crianças aqui, ó. E a gente está em janeiro de 27, por exemplo, a gente está em 15,68 já, quase 16%. Então, por isso, essa preocupação de investir muito dinheiro em pré-fixado e também, obviamente, essa preferência do BTG por pós-fixado, porque o negócio ainda está azedo e está tendo essa treta ainda do Dino com a Câmara, então o negócio está meio tenso ainda dessas medidas, desse pacotão do Haddad que já foi horrível e ainda enfrenta dificuldades para tramitar ali no Congresso Nacional. E aqui a gente tem também as ações, como eu falei para vocês. Vamos começar com uma bem defensiva da perenidade, que é BB Seguridade, que a Louise Barsi ama, que os Barsi amam. E hoje ela está 36,47 e ela subiu só nesse ano basicamente 7,61, Tanacão. Então não subiu muito, mas pô, do jeito que tá a bolsa toda, a BSE tá linda, maravilhosa, principalmente porque ela também é conhecida por ser boa pagadora de dividendos, mas eu sempre gosto de trazer esse outro gráfico aqui, ó, que mostram os pagamentos de dividendos das empresas no longo prazo, né? A BBSE, por exemplo, pagou em média 6,86. No ano passado ela pagou muito bem, 10,36, e até o momento ela pagou 7,36 de dividendos nesse ano. Lembrando que BBSE hoje, no preço atual, não está uma empresa tão barata assim, preço-valor patrimonial está mais ou menos 5 vezes, então tem que pensar bem aí para entrar, mas de fato tem se provado ser uma empresa defensiva, principalmente agora também com a maioria dos títulos deles de seguradoras atrelados a pós-fixado, tá bombando demais. No relatório dá até números de cada ponto percentual que sobe, o quanto ela rende mais para a BB Seguridade. O número é bastante assustador e por isso eles estão recomendando BB Seguridade para você investir na Bolsa de Valores brasileira. A próxima ação é uma ex-foguentinha, agora quase perene, mas tem deixado muita naquinha de coração palpitando por conta da sua volatilidade no preço do ativo. Ela chegou a 50 e poucos reais, todo mundo achou que ia ser um novo Bitcoin Preuzinha, mas ela deu uma bela derretida nos últimos tempos. Hoje ela está negociando a 39,90
e ela caiu no ano 12,02. E aí, obviamente, muita quem aqui investiu nos 50, porque tinha muito analista falando sobre Priozinha, e obviamente que nesses momentos também que a gente pode viver, que é o mesmo pensamento que o Warren Buffett teve para investir na Ocidental Petróleo, ela também pode se beneficiar aí de um cenário global mais tenso, né? Porque quando tem guerras, como a gente estava tendo em Israel, essa escalada da guerra que a gente teve também por lá, os preços do barril do petróleo dispararam. Só que hoje deu uma acalmada, graças a Deus, acaba afetando não só a Oxy, como a Petrobras e também a Priozinha, mas eles destacam sim o ganho de eficiência dessa empresa. Como eu falei, era uma ex-foguentinha, agora está quase perene. Mas será que os dividendos estão tão perenes assim? Aí não tá, só teve um dividendozinho japonesinho em 2023 de 0,16. Então não é uma empresa que paga bons dividendos. Se você investir nessa empresa, na Prio, você tem que pensar mais em carrego de longo prazo para valorização e aí, se pá, talvez um dia ela começar a pagar dividendos também. Lembrando que dividendos não é a única forma de você ganhar dinheiro, tá bom? É porque a gente está acostumado só com empresas brasileiras e o coração tá bem machucado, eu tô ligado, porque a gente não tem valorização e aí os dividendos acalmam o coração e deixa aquele quentinho gostosinho de que pelo menos a empresa paga dividendos. Agora, essa aqui é a rainha da perenidade, só que ela não é brasileira, é a Mastercard. Aqui no Brasil você consegue achar essa empresa com BDR MSCD34. Só nesse ano ela já valorizou 61%. Tá vendo a diferença do mercado americano do mercado brasileiro? Enquanto aqui tá só tristeza, lá tá só felicidade. A felicidade promete não ter fim por lá, viu? O negócio tá indo muito bem. Obrigado. No relatório eles falam muito sobre a resiliência da Mastercard junto com a capacidade de inovação. Hoje ela está em tudo que é lugar, inclusive até no blockchain. E por isso que eles acreditam que Mastercard vai continuar sendo a rainha das rainhas. Se a gente olhar para o Brasilzão velho, tem o Drex, tem o Pix, você fala, mano, cartão de crédito vai acabar. Mas o Brasil é um país muito avançado, por incrível que pareça, nos meios de pagamento. E fora isso tudo também tem todo o receio do Drex, né? Eles vão ficar caçando já, sabendo tudo que nós mexe, assim como fazem com o Pix. Então ainda tem uma certa resistência pro consumidor, de modo geral, começar a aderir também o Drex. E aí a gente tem que ver como vai ficar a situação no Brasil. Mas no mundo todo ainda, os meios de pagamentos ainda não são tão modernos assim. E obviamente que a Mastercard provavelmente consegue dominar o mundo ainda durante muito tempo. E esse vídeo pode envelhecer mal, tá bom? Pode vir uma tecnologia e pode revolucionar e quebrar a Mastercard também, quem sabe, né? Então tem que ficar com o olho aberto só nesse ponto de ressalva sobre a Mastercard. Como vocês sabem, falando de dividendos também, lá nos Estados Unidos elas não pagam muitos dividendos por conta da tributação. Lá as empresas normalmente fazem muito mais programas de recompra, como tem acontecido aqui no Brasil também, que é um ponto que vocês têm que abrir o olho. As empresas estão recomprando muita ação aqui na Bolsa de Valores brasileira justamente por conta do seu desconto, né? Então, elas pegam o dinheiro do caixa, ao invés de olhar para outros negócios, ela fala, mano, vamos investir em nós mesmo, vamos recomprar as ações que a gente está acreditando. Então, abre esse olho aí. Mas falando de proventos, ela paga quase nada, paga também japonesamente. Então, a média, para vocês terem uma ideia, desde 2019, que é o período daqui do BDR da Bolsa de Valores brasileira, pagou 0,31. É bem pequenininho. E a próxima empresa que o BTG fala no relatório é uma conhecida de todo mundo, e toda vez que alguém fala no vídeo Alexa, meu Deus, todo mundo fica bravo. Desculpa o japonês, essa piadinha safada. Mas foi a Amazon, a AMZO34, você consegue achar ela aqui na Bolsa de Valores brasileira, e só nesse ano ela já meteu quase 90% de alta na cão. E novamente, olha que diferença da Bolsa dos Estados Unidos com a Bolsa de Valores brasileira, dá até tristeza, né? Mas você fala, não, Japão, mas tem que comprar quanto tá embaixo. O problema é que o Brasil não sai de baixa. Essa é a verdade, meu Deus, sai da terra. Aí você fala, vou comprar porque tá barato, continua barato e meu Deus, sai da terra. Lá nos vezes fala, não vou comprar porque tá caro e as ações continuam subindo. Ô, desgraceira, né? Só para vocês terem um outro parâmetro, eu puxei agora a estoque. Desde o começo ela já subiu 252.170,78%. Olha isso aqui, Dragão. Meu Deus do céu da terra. Um negócio sobe
mais que foguete do Elon Musk e aparentemente não dá ré não. Essa criança ainda continua sendo muito inovadora lá nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Inclusive, a grande aposta sempre é na AWS, que hoje é uma das principais fontes de receita da Amazon, que é o sistema de cloud da Amazon. Inclusive, aqui no Brasil tem uma empresa japonesa que toma conta que eles pagavam para a empresa utilizar o sistema deles. Então os caras são visionários. Hoje, obviamente, quando você está num sistema, é muito difícil de você fazer essa troca de sistema. Então a Amazon ainda está bombando nesse sentido. Outra parte da Amazon que está começando a bombar demais é a parte de propaganda, tanto no site quanto nos streams também. O negócio está bombando demais e até na Alexa. Então o futuro ainda promete ser bastante generoso com a Amazon, ou melhor, generoso não, né? Ela só vai colher o que ela vem plantando ao longo do tempo, que é inovação e sucesso para o investidor. Agora, você está pensando em dividendos também? Ai, Taraca, esquece a Amazon, porque olha a tela aqui agora. Ela pagou rosca, zero de dividendos, porque novamente ela reinveste na empresa e tem crescido muito. Inclusive, esse era o papo de muita gente antes da pandemia, que teve essa dividendização da cabeça do investidor, porque novamente o pensamento de pelo menos ela paga dividendos, vinha a cabeça. Antes da pandemia o papo era esse, nem quero que ela me pague dividendos. Eu aqui, Tanakão, não sei investir tão bem quanto o Jeff Bezos. E aí o Jeff Bezos vai lá, é muito melhor ele pegar esse dinheiro ao invés de distribuir para nós, que não sabe gastar, ele vai lá e reinveste na própria Amazon, que fez muito sucesso e continua trazendo ótimos resultados ainda para o investidor. Adiantando um pouquinho no relatório, a gente tem os fundos imobiliários. Entre eles tem a parte de fundos de investimento, tem uma parte de previdência também e até uns fundos de imobiliários de infraestrutura que tem depois deles. Então baixa o relatório aqui que você não vai perder nada baixando, é totalmente de graça. E aí a gente entra para essa parte de fundos imobiliários, a gente tem aqui a principal recomendação por conta de um ponto que eu vou trazer para vocês que é extremamente importante você olhar esse tipo de fundo imobiliário. Eu já fiz um vídeo falando desses meninões, vou deixar aqui embaixo para vocês também, que são os fundos imobiliários que têm a maior parte dos seus contratos, dos seus títulos ali atrelados ao CDI, que é o primeiro deles é o KNCR11, que é da Kinea. E esse fundo aqui tem uma particularidade que na maioria dos títulos eles têm mais de 50%, então eles são os majoritários nos investimentos e têm poder de decisão, o que é muito importante para um cotista de fundo imobiliário, por exemplo, não ficar à mercê de nada e ter o poder na mão da gestora, principalmente da Kinea, que é gigantesca, né? Então aqui hoje, no ano, o fundo cai 0,49, então um fundo que foi bem perene, mas ele deu uma vrauseada nos últimos tempos aqui, justamente por causa dessa inversão da expectativa na taxa de juros. E a gente tem aqui os dividendos deles, de todos os fundos imobiliários, estão muito gordinhos nos últimos tempos, porque os preços caíram demais, então pagou nos últimos 11 meses 11,50 e o preço, o valor patrimonial, que é uma métrica muito importante, principalmente para fundos de papéis como o KNCR11, de 1,01. Então ele está no valor justo, né? Então, obviamente, ele pode cair mais? Pode cair mais, mas hoje ele ainda está num valor justo, né? Você compra, teoricamente, o que vale o fundo imobiliário, pensando também numa possível valorização da cota, porque, novamente, ele tem a maior parte aqui dos seus investimentos indexados ao CDI. Aqui tem 3,9 de Selic, que é CDI, e aqui a gente tem 95,8 de CDI e somente 0,4 de IPCA. Então, esses fundos estão bombando demais quando são atrelados ao CDI. Tem outros, como eu falei para vocês, vai estar aqui embaixo para vocês abrirem esse olho. E o próximo fundo imobiliário, um pouco tendencioso, mas esse aqui está sendo um dos queridinhos dos últimos tempos nas carteiras recomendadas, que é o BTLG11, que é o BTG Pactual Logística. Novamente, também a vrauseada que ele deu aqui nos últimos tempos foi bastante forte, mas o fundo caiu no ano 8,62%, no preço de 94,53%. Ele pagou nos últimos 12 meses 9,81% e o preço, o valor patrimonial dele já está ali 0,10 abaixo do que é justo. Lembrando que quando se fala de fundo de tijolo, como esse é de galpão logístico, enquadra-se nessa categoria de fundo de tijolo, eles são um pouquinho mais difíceis de você precificar quando fala de preço, valor patrimonial, porque normalmente essa marcação é feita uma vez ao ano e aí obviamente pode ter apreciação
ou depreciação também dos imóveis. Esses meninões do BTG, e por isso que eles recomendam aqui, é porque é muito difícil ter uma depreciação, porque eles estão ali na last mile de logística quando se fala de fundos imobiliários, porque eles estão ali ao redor, no cinturão de São Paulo, na bordinha. Então, obviamente que esse fundo ele é muito querido não só por investidores normais como nós, mas também por investidores institucionais, por essa capacidade ali de valorização no longo do tempo, que aquela região ao redor de São Paulo não para de crescer e facilita, obviamente, o transporte logístico. Próximo fundo imobiliário HGR1, que é o Pátria Renda Urbana. Esse fundo imobiliário aqui era do Credit Suisse, foi vendido para a Pátria e, obviamente, que depois dessa renovação até deu um upzinho de expectativas, porque a Pátria é muito renomada quando se fala de fundos imobiliários. E obviamente que nesse caso aqui o BTG foca no relatório, que é muito mais por conta da diversificação. No relatório o BTG foca muito mais falando sobre a diversificação, por apesar de ser renda urbana, ele é focado em varejo e também educacional. Então ele tem, além de muitos imóveis, também tem uma diversificação geográfica bastante grande, o que garante, segundo o BTG, uma maior perenidade na sua renda, porque também a maior parte dos seus contratos são atípicos e de longo prazo, obviamente. E aí também eles estão falando da Pátria, por ser ótima gestora, eles podem também focar em ter uma gestão ativa e ganhar também com ganho de capital na venda de alguns imóveis e fazendo esse giro safado também dentro da sua própria carteira. Esse fundo imobiliário já caiu no ano 15,32, está sendo negociado a 117 aproximadamente e nos últimos 12 meses pagou 10,38 de dividendos e o preço, valor patrimonial, está 0,94, então ele está 0,6 ali, 0,06 abaixo do que vale. Novamente, esses títulos de tijolo são um pouquinho mais complicados, mas obviamente dá para você ganhar com um ganho de capital também futuramente se houver essa apreciação dos imóveis desse meninão aqui. Depois tem os fundos infra, como eu falei para vocês, estão bastante bombados, tanto em fundos de investimentos tradicionais, também como fundos imobiliários de infra, normalmente setipados e bastante topzera que tem rodado na Bolsa de Valores brasileira. E aí, o que acontece? E depois dos fundos imobiliários infra, vem uma parte de criptomoeda também, então vai estar aqui embaixo para vocês baixarem o relatório e saberem quais são essas criptos que o BTG recomenda. Que me conta aqui, 2025, tá animado, tá desanimado, tá investindo em renda fixa para o longo prazo, esperando marcação ao mercado, ou tá focando nessas promoções que estão tendo de ações brasileiras, ou você nem quer saber do Brasil, tá mandando todo o dinheiro lá para fora. Conta aqui para o japonês que é importante, a comunidade tanaquense saiba como cada tanaquinha tá investido, porque cada centavo conta nesse caso. O Criptonaka que gosta desse universo de dividendos e criptomoedas tem um ETF novo que paga dividendos mensais, focando na parte de venda coberta de um ETF de criptomoedas, principalmente Bitcoin. Vou deixar aqui para vocês, promete pagar 2% por mês, tá bombando demais. E aqui do outro lado eu vou deixar um vídeo onde eu mostro 5 ETFs que pagam dividendos mensais, só que em dólar.